Olá pessoal, boa noite. Vocês que vão entrando agora, a gente vai esperar aqui um pouquinho e você já vou convidando os amigos de vocês, mandando o convite, porque esse tema é muito importante de se debater, né? Inclusive mais para frente, de uma forma pedagógica, eu vou tentar manter essa sequência e falar primeiramente da importância, porque não tem como a gente falar sobre algum tema sem entender a importância dele, né? Então você aproveite, fica à vontade. Apesar do assunto ser complexo, a gente vai tentar deixar ele mais simplificado para caber nessa uma hora. Vamos fazer uma coisa mais interativa, já que a live não tem nenhum convidado assim definido. Então, se você quiser também participar, pode mandar o convite. Boa noite, Gisele, Marcones, Nayara, Lara. Então você manda aqui o aviãozinho para alguém e fica à vontade. A gente vai já começar a falar sobre esse assunto, que é muito interessante. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou até falando para vocês por que esse assunto tanto me interessa. Os meus colegas desde lá do Colégio Militar sabem que a gente fez um projeto no terceiro ano falando sobre a drenagem urbana de Bacabal e foi o tema que eu sugeri, inclusive. Aí foi o tema que a turma pesquisou. Então, desde lá eu já tinha um interesse muito grande sobre esse assunto. Boa noite, todo mundo está entrando. Boa noite, Janderson, nosso vereador do Pernambuco. Boa noite, Jéssica, Felipe, Emanuele. Então eu vou convidando as pessoas aqui, gente, para a gente desenvolver esse bate-papo. Eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência pessoal durante esse tempo de caminhada, né? Todos vocês sabem, obviamente, que eu estou candidato esse ano a vereador. Vai ser meu primeiro voto municipal, assim, nas eleições normais, né? E a primeira pessoa que eu vou votar é em mim mesmo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, nesse tempo que eu venho caminhando, fazendo campanha, falando com as pessoas, indo nos bairros periféricos, apesar de eu já conhecer a realidade daqui nos números, eu comecei a perceber mais na prática mesmo, no dia a dia, o quanto a nossa cidade é, assim, carente, precária, no que diz respeito à sua infraestrutura, sobretudo no que diz respeito ao saneamento básico. Gente, uma das coisas, uma das cenas mais que me deixaram mesmo assim, sem saber o que falar, foi uma vez que eu fui lá no bairro Coelho Dias, Vila Coelho Dias, né? E tinha uma rua, o Ray Anderson sabe, né? Tinha uma rua que não tinha asfaltamento, era mato na rua, várias crateras, e o esgoto todo ali da região passando naquela rua. E as crianças brincando em cima do esgoto, várias crianças. E eu fiquei assim, depois daquele dia, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? E o pior, as mães vendo, sabe? E não tinha nenhuma atitude. Então, isso aí é saneamento básico. Essa infraestrutura rudimentar que a nossa cidade carrega. Às vezes a gente fica falando assim, é lá na África que tem pobreza, é lá na África que tem fome, é lá na África que tem falta de infraestrutura, mas aqui na nossa cidade a situação é tão degradante quanto. E não é de um jeito pejorativo que eu vou falar isso, é só de um jeito comparativo. Nós moramos na África do Brasil. A África está para o mundo em questão de desenvolvimento, né? Salvo as suas explicações históricas, obviamente, de exploração, assim como o Maranhão está para o Brasil. É uma comparação que a gente tem que fazer e tem que despertar que a gente não pode continuar da mesma forma. Então, o saneamento básico de todos os assuntos, como eu falei lá no prelúdio, lá no sneak peek dessa live, o saneamento para mim é o que guarda a maior chave, assim, a maior importância quando a gente fala sobre a questão do desenvolvimento. Porque é do saneamento básico que partem todas as outras coisas. É só pensar, saneamento básico às vezes parece um termo muito distante, um termo assim, não entendo o que é isso. Mas saneamento básico é o nosso dia a dia. É quando a gente pisa fora da calçada, é quando a gente atravessa o outro lado da BR ali pelaquela ponte que separa ali na frente do Hotel Roma, passa uma galeria ali por baixo. Então é uma coisa que está no nosso dia a dia. É a boca de lobo, o famoso bueiro, é a sarjeta que não tem. São esses componentes básicos do dia a dia. É a nossa torneira quando a água sai ou não sai, e quando sai com achocolatado. Então são esses os componentes de saneamento básico. E por que o nome é básico? É porque é básico mesmo, é uma coisa fundamental, sem a qual a gente não pode falar de outras coisas. E aí, quais são os itens? Existem quatro itens que compõem o saneamento básico. Esse aqui eu já falei para vocês.
Eu vou colocar nessa ordem aqui porque eu achei mais didático. O esgotamento sanitário, o abastecimento de água, a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos. Abastecimento e tratamento de água, né, ou tratamento e abastecimento de água. O tratamento e o recolhimento, ou melhor, o recolhimento e o tratamento de esgoto. A drenagem das águas pluviais urbanas, né, no meio urbano. E o manejo de lixo, ok? São entre esses os 4 itens. E aí tem subdivisões em cada um, mas a gente vai falar aqui um pouco mais, de uma forma mais abrangente, né? Por que eu falo de drenagem urbana? Por que esses itens só aparecem com a cidade? Por quê? Isso não é por acaso. Vocês estão entrando, pessoal, boa noite Bartolomeu, Isabelle, Patrício, Marcos, vão compartilhando, vamos falar sobre esse tema que é muito importante. A nossa cidade, segundo novo marco do saneamento básico, do saneamento, tem até, se eu não me engano, eu botei ali, 2022, agosto de 2022, uma data específica, me desculpa que eu esqueci, para acabar com o Solution Alberto e dar outras diretrizes aí para outras conformidades para a cidade. Então esse tema é importante, é a agenda da próxima gestão. Já era para ser a agenda antiga, mas o prazo da antiga lei venceu e agora eles estabeleceram um novo prazo. Então a gente tem que discutir isso com urgência, A gente não pode ficar pulando, a lei não pode ficar se alterando toda vez que o município simplesmente decide não cumprir com ela. Então a gente tem que discutir saneamento básico. Enfim, por que eu estou falando que essas coisas, esses itens que compõem o saneamento básico, são mais ligados à região urbana, aos centros urbanos? Porque a gente sabe que o município ele abrange tanto a sua mancha urbana ali, a sua região urbana, quanto a região rural, onde ficam os povoados. E por que o saneamento básico diz respeito à mais urbana? Porque olha o ponto de partida da necessidade de ter o saneamento básico. É justamente a nossa concentração em centros urbanos. Porque conforme a gente vai acontecendo a urbanização, que foi uma tendência ali do final do século passado para o início desse, o crescimento exponencial das cidades, o êxodo rural, conforme isso foi acontecendo, nós fomos criando esses centros urbanos e a maioria deles, principalmente no norte e no nordeste, de forma desplanejada, porque nós não éramos o centro do país e não somos ainda, apesar de já termos evoluído muito nesse sentido, naquele tempo. Então nós ficamos ao léu. Então a maioria dos escravizados vinham para cá, ou ficavam por aqui e eram jogados, não tinham direitos de verdade, né, ao território organizado. Então a gente foi ficando ao léu. E esse problema urbano, que já é grande, mesmo nas cidades planejadas, ele foi só aumentando nessas cidades menos planejadas, ou nas regiões desplanejadas das cidades planejadas, que também tem. Bacabal, por essência, é praticamente um bairro, né? Um bairro de uma cidade grande, e é totalmente desplanejado. Não tem integração entre as coisas. Então, por conta disso, o saneamento básico, no sentido geral da vida urbana, se fez necessário. Por quê? Porque a gente começou, primordialmente, a impermeabilizar as cidades. A gente começou a criar uma camada impermeável sobre as cidades que não impedia que os ciclos naturais, que o ecossistema funcionasse naturalmente. Então a gente criou uma camada de asfalto e a chuva que cai não é mais absorvida pela terra como era absorvida naturalmente. A chuva que cai no telhado da casa e depois cai no seu quintal encimentado, né, não é absorvida mais pelo solo. Então isso tudo aí vai ter que parar em algum lugar. Quando para, né? Porque a tendência aqui na nossa cidade são as enchentes, que são tão frequentes, né? Mas enfim, vai a água cair nas casas, vai cair no quintal que é encimentado, depois vai para a rua também é impermeável, e aquela água vai seguir, pela gravidade, vai para algum lugar. Qual é a tendência natural do escoamento das águas? São as partes mais baixas das cidades, que são justamente onde ficam os corpos hídricos. Bacabal, se você consultar uma pessoa mais velha, que morava aqui há mais tempo, você vai ver que ela vai dizer, Bacabal tinha um igarapé aqui era um brejo, aqui era outro brejo. E esses lugares que essas pessoas apontam, usando o verbo no pretérito, são lugares que hoje são ocupados por alguma coisa, escola, ali onde é o colégio militar,
era, o pessoal dizia, até a ex-diretora falava que era um brejo e tudo mais. E ali também que você vê quando chove como é que fica a situação, né? Então a gente foi destruindo esses corpos hídricos naturais, nós fomos soterrando eles, e a água falou assim, meu irmão, pra onde é que eu vou? Então ela começou a acumular. Então quando você vê uma situação de um lugar aqui na cidade que a água acumula, você pode pensar que justamente nesse lugar provavelmente tinha algum corpo hídrico. Eu já estou até falando da drenagem aqui mais especificamente, né? Mas eu ia começar, na verdade, era pelo abastecimento de água. Vou começar pelo abastecimento de água. Mas isso aqui é só para dar um entendimento básico para vocês do porquê a nossa vida urbana concentrada fez com que nós tivéssemos que criar mecanismos para suprir as necessidades criadas justamente pelos danos causados pelo esse nosso novo tipo de agrupamento. Você sabe que antigamente o homem era nômade, né? Ele saía transitando de lugar para lugar, assim como os indígenas exploravam a natureza naquele lugar e depois saíam para ir em outro e esperar a natureza se recuperar, né? Então esse nosso modo sedentário de vida trouxe novas necessidades para que nós nos organizemos. E o saneamento básico, para vocês que estão entrando agora, é justamente essa necessidade. Quando a gente fala aqui de saneamento básico, a gente não pode falar de gasto. Saneamento básico não é gasto, é investimento. E por que eu falo isso? Porque todo dinheiro gasto, ou melhor, investido no saneamento básico, eu estou até cometendo um erro aqui, mas todo dinheiro investido no saneamento básico é justamente um dinheiro que vai voltar de alguma forma, seja você economizando, seja porque você vai aumentar a produtividade no trabalho das pessoas, que vão faltar menos. Tem até um dado que diz que a grande porcentagem das faltas são por causa de doenças decorrentes da falta de saneamento básico, da ausência dele. O rendimento escolar também das crianças, que são mais sensíveis à falta de saneamento básico, também diminui. Então, com o aumento de acesso ao saneamento básico, em todos os seus sentidos, faz com que as crianças tenham maior rendimento, faz com que as pessoas tenham maior rendimento no trabalho, faz com que as pessoas adoeçam menos, né? Então, por isso que a gente não pode dizer que saneamento básico é um gasto, é um investimento, isso sim. Pois bem, agora a gente vai passar, feita essa introdução, para os itens em si, e vai discutir Bacabal. Deixa eu ver aqui os comentários. Sim, Leonardo. É isso, a gente tem que pensar as cidades. Não basta o político querer vir falar de... Gente, eu vi até um candidato a vereador de Bacabal, que está vereador atualmente. Eu vi ele escrevendo um texto no Facebook, se eu não me engano. Sinceramente, assim, o nível do debate público na nossa cidade é triste. E cabe a nós darmos um nível maior a isso. E é isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre saneamento básico. E eles vão falar sobre o quê? Sobre tretas de grupo, sobre briguinha política pelo poder. É o poder pelo poder, né? Até uma postagem minha eu falo sobre isso aqui antiga. E a gente tem que ocupar os espaços de poder justamente com as pessoas que têm pensamento. Aqui a gente é um grupo grande, eu não estou falando isso aqui só por mim, eu estou falando isso aqui com base no estudo de várias pessoas juntas que debateram e deliberaram que isso aqui seria a melhor ideia. Então vamos melhorar. Esgotamento sanitário. Bacabal, segundo o IBGE, tem pouco mais de 30% de esgotamento sanitário adequado. O que é considerado saneamento sanitário adequado, segundo o IBGE, não é o que acontece em Bacabal. Bacabal tem captação de esgoto em alguns lugares, em alguns bairros, como é o caso da Coab, da Terra do Sol, os bairros que foram previamente planejados. Mas esse esgoto, ele vai diretamente para os corpos hídricos, sem nenhum, e eu desafio aqui qualquer pessoa a dizer o contrário, sem nenhum tratamento. Tem uma mentirosa estação de tratamento de esgoto aqui perto do Hotel Roma, e outra lá na 13 dela, salvo engano. E essas coisas não funcionam, gente. Estação de tratamento é uma coisa grande, é uma coisa que tem que ter vários processos. E ali é só uma casinha minúscula, que eu acho que não dá, não sei, um espacinho ali de 5 por 4. Então isso aí não é estação de tratamento. Então, você já pensou, você consome as coisas e depois os seus dejetos, as coisas da sua pia, da louça lavada, do banheiro, vão para onde?
Você já se perguntou sobre isso? Ainda mais você que mora num bairro que tem o recolhimento que você nem vê. Você já pensou sobre isso? Mas eu sei para onde é que vai, porque eu fui presencialmente olhar. E é lá no... Ali, a grande parte, salvo as que vão para o rio, vão para o Lago da Brisa, que fica lá no Novo Bacabal. Então o esgoto da cidade é jogado in natura nos corpos hídricos. E as consequências disso são catastróficas, né? Você tem a morte, simplesmente assim, da fauna e da flora desses lugares. Ali o Lago da Brisa passa por um processo de eutrofização, que é um processo que você aumenta a quantidade de matéria orgânica no corpo, e ele vai se proliferando ali, sendo bactérias, outras algas e tal. E você vai acabando com o rio, porque você vai mudando ali totalmente a cadeia alimentar, vai diminuindo a quantidade de oxigênio na água, não entra mais sol, então não alimenta ali as plantas que são mais para baixo. Enfim, tem uma série de problemas. Então o esgoto da nossa cidade, porque é jogado nesses corpos hídricos sem nenhum tratamento, gera essa série de problemas. E a gente não pode mais deixar isso acontecer. A gente está matando a natureza simplesmente assim, há muito tempo. Há muito tempo. E por que a gente não se preocupa com isso? Porque a gente não vê. A gente não vê como é que acontece com essas coisas, mas a gente vê as consequências, né? Você tem um aumento de ratos na cidade, barata, você tem um aumento de dengue, de outros vetores de doença, um aumento de pessoas com ectotomose, eu não sei nem falar essa palavra direito, não sai direito, não vou falar essa palavra, cólera, hepatites e várias doenças ligadas a isso, e a gente não percebe, porque fica distante, mas essas coisas se propagam pela cidade, entende? Então a gente tem que discutir isso de maneira séria e entender que isso é importante, muito importante. Inclusive, se você come peixe, deixa eu te dar uma notícia, parte do peixe que vem que vai para o mercado é pescado lá, Então a gente vai falar sobre esgotamento sanitário de maneira séria quando a gente falar sobre uma estação de tratamento de esgoto. Porque o que está acontecendo na cidade, em alguns bairros, é só essa coleta que já tem, como na Coab, na Terra do Sol, que são os bairros planejados. E nos outros bairros, você sabe como é a realidade, é a base da fossa séptica. Quando tem o tratamento correto, a manutenção correta dessas coisas, quando tem a manutenção correta, é recolhido frequentemente, ali com 3, 4 meses, dependendo da residência, e vem o carro da fossa, e ele pega, faz o recolhimento, as pessoas pagam por isso, e aí eles lançam em um lugar aleatório. Aí você sabe onde é que eles lançam? Nos corpos hídricos. Uma vez a gente viu lançando lá no lixão, jogam nas ruas distantes, e a gente, novamente, não vê. Mas quais são as consequências disso? E aqui a gente já entra no próximo item, que é abastecimento de água, que, na minha concepção, é um dos assuntos mais urgentes que tem na cidade. Dentro do saneamento, que já é urgente, o abastecimento de água é o item mais urgente de todos. Aí você vê, a grande parte da população, já acostumada com a falta d'água, a que tem condição para fazer isso, faz aqueles esgotos de boca aberta, né? Que é um esgoto que é de baixa profundidade. Eu passei por várias casas durante esse tempo de visita e as pessoas falavam, eu tenho um poço aqui. Aí esses poços geralmente não são os poços artesianos, profundos e tal, bem estudados para ver ali a profundidade, que chegam lá no lençol freático e tudo mais. São esgotos, eu já estava falando aqui da questão do esgoto. E aí você tem, por exemplo, lá na Vila São João, lá na Santos Dumont, na Vila da Paz, ali perto de cemitério, perto do lixão, você tem pessoas que têm esses poços, que são rasos, e a água desses poços, gente, estão totalmente contaminadas. Não tem jeito, estão totalmente contaminadas. E essas pessoas bebendo dessa água. Olha a gravidade disso. Perto de cemitério, perto de lixão, bebendo água de poços rasos. E mesmo os poços ali mais fundos, que chegam ao lençol freático, são contaminados também pelo chorume daquele lixão, porque aquilo ali está ali há tantos e tantos anos que aquele negócio já está chegando ao centro da Terra. Brincando aqui. Mas o assunto é sério, realmente. As casas não têm abastecimento de água em Bacabal, é simples assim. Não tem. E por quê? Porque a prefeitura vive de puxadinhos. E eu vou botar aqui a nível de comparação, para a gente entender melhor,
o que acontece com o abastecimento de água? Você tem as pessoas usando de meios individuais, quais sejam uma bomba na sua casa, que o pessoal chama de chupa-cabra, né? Fazendo um poço, são soluções individuais para compensar a falta de uma solução coletiva definitiva. Eles não têm solução definitiva, porque os governos aqui eles não têm a vontade de fazer um investimento a longo prazo, um planejamento a longo prazo, ou pelo menos começar alguma coisa para as próximas gestões terminarem. Isso não acontece. Então, eles vão fazendo ali medidas paliativas. Quais são essas medidas, João Carlos? A famosa cavação de poço à torta e à direita nessa cidade. Aqui nessa Coab, no bairro no qual eu moro, eu acho que já contabilizo pelo menos 4 ou 5 poços artesianos que eles cavam de vez em quando, assim. Aquele ali não presta, vai acontecendo algum problema ali, a bomba não funciona, então eles pegam e vão cavar em outro lugar, Isso não existe numa cidade de 100 mil habitantes, mais de 100 mil habitantes. Eles vão fazendo essas medidas porque é como fosse a operação tapa-buracos do asfalto aplicada ao abastecimento de água. Então as casas frequentemente não têm água. Aqui, por exemplo, no meu bairro, você tem 6 meses do ano, nos períodos mais secos, que não tem água, e depois você vai ter a água nos próximos tempos. Mas as pessoas estão tão acostumadas a não ter água por um período de tempo no ano que vão fazendo essas soluções. E eu me assustei porque eu pensei que era uma coisa assim em poucos bairros, né? Eu não sabia que era tão generalizado. Então eu fui perceber essa realidade em vários bairros. É a mesma realidade. Se aplica a toda a cidade. E qual seria a solução para isso? Então vocês veem, né, como é que isso aí afeta tanta população. E aí tem até outro item, até outra coisa importante a se falar, que é a seguinte: as pessoas que não têm condição de comprar água mineral, elas são lesadas demais com isso, porque elas têm que viver dessa água contaminada. Mesmo aquelas que a água é abastecida pelo SAAI. Porque lá em 2018, a gente fez uma visita técnica ao SAAI, e eles já diziam pra gente lá que tinha um processo que eles não estavam fazendo. Um dos processos de tratamento lá naquela estação de tratamento porca, que foi feita há não sei quantos anos, que é rudimentar demais, e não serve mais pro tamanho que Bacabal tem. Isso até quem me falou foi um ex-secretário de infraestrutura dessa cidade. Falou que aquela estação ali não serve mais. E eles estão só assim, empurrando com a barriga. Até um dia que vai acontecer alguma coisa grave. Eles estão... E na verdade já está acontecendo silenciosamente, não é? Porque são de poucas e poucas pessoas que se contaminam, ficam doentes e não sabem que a causa é por conta de lá, né? Então vai acontecendo gradativamente. As pessoas vão se adoecendo. Algumas tubulações da nossa cidade são feitas de amianto, que é um material perigoso, cancerígeno, não é? As normas técnicas já recomendam que não se use desse material. Então você tem esse adoecimento da população e ela não sabe por quê. E qual é a população que é justamente mais afetada? É a população mais pobre da nossa cidade. Porque não tem condição de comprar água mineral. Não tem condição de comprar um purificador que não resolve o problema, mas ameniza um pouco. Então a gente vai tendo essa morte da população. É uma política que mata as pessoas. Simplesmente assim. Mata as pessoas. E as pessoas não percebem. É silenciosamente que vai acontecendo esse processo todo. Um ex-diretor do SAAI, chamado de craque por muitos, né, que também não teve nem espaço para atuar, e não é defendendo ele, nem conheço o sujeito, mas eu vi ele falando uma coisa que era o que eu tinha pesquisado já há muito tempo, quando ele ainda estava na gestão à frente do SAAI, né? Ele tinha falado que a solução para Bacabal, a definitiva mesmo, é fazer uma estação de tratamento que comporte, que abasteça a cidade toda a partir do Rio Mearim. Então a captação vir quase toda do Rio Mearim, ser tratada adequadamente, obedecendo os processos do tratamento, e aí abastecer a cidade de uma maneira eficaz. Porque o Rio Mearim é um rio perene, é um rio que não cessa, porque suas fontes lá são certas de sempre ter, né? Até aqui no mundo das ideias, até o ser humano dá a louca. Então a gente vai ter uma estação para definitivamente acabar com esse problema, que capte a água do Rio Mearim, trate a água desse rio e abasteça a cidade toda. Solução não é ficar abrindo poço. Não é ficar abrindo poço para lá e para cá.
Essa não é a solução definitiva, isso aí é solução paliativa, que nem cabe mais a uma cidade de 105 mil habitantes. Isso aí cabe lá a resolver um problema no povoado, que fica longe ali possivelmente da estação de tratamento, mas não se justifica fazer isso dentro de uma cidade. E até mais que sejam os bairros mais distantes também pode fazer isso, mas nessa cidade aqui é aberto, gente, eu conheço gente que trabalha lá sem nenhum estudo prévio. Não fazem nenhum estudo das condições daquela água, não fazem estudos se aquilo ali é sustentável a longo prazo. Então você vai criando uma série de problemas nessa cidade. E às vezes a pessoa fica pensando que eu estou indo nesses moldes dos outros políticos, de ser só aquela oposição automática, de falar contra o governo porque quer ser eleito e tudo mais. Eu não estou nem aí para quem está governando. O que me interessa não é se é cachorro ou gato, não importa que caça o rato. É que faça o dever de casa. E esse governo, por exemplo, não está fazendo. Não está fazendo. E eu fico me perguntando assim, o que é que impede? Porque ele pode falar, não tem um recurso para fazer tudo isso agora. Tudo bem. Eu entendo que parte do recurso do município, aqui, se eu não me engano, é 15% para a saúde, 25% para a educação, aí tem o limite da lei de responsabilidade fiscal para a contratação de pessoal. Então fica uma margem pequena para investimento. Mas são tão burros, desculpa a palavra, ignorantes, os nossos governantes, que não sabem nem começar um processo a partir de uma captação de recurso externo. São tantos os bancos internacionais e nacionais que têm linha de financiamento para a solução de problemas relacionados ao meio ambiente e eles não aproveitam, gente. Não aproveitam. O recurso pode vir de fora, às vezes até a fundo perdido, alguns projetos, e o município não aproveita essas oportunidades, porque a gente não tem gente capacitada naquele lugar. Não tem gente capacitada. Nem os nossos políticos têm ideia para liderar os processos, que esse é o papel de um político, ser líder de um processo ali. E nem tem um corpo técnico, porque não se preocupa também em contratar pessoas, ou melhor, de nomear pessoas a partir de concurso. É tudo na base do contrato. Aí o pessoal pensa que contrato aqui na nossa cidade é uma política pública para acabar com miséria. Eu fui visitar um cara, aí falou assim, mas tem que dar os empregos pro pessoal do partido, porque o pessoal do partido ele tem que ter os empregos, porque eles ajudam vocês e tudo mais. A pessoa que não era do partido, né, falando isso. Aí como esse sistema de contrato da prefeitura, a ocupação de cargos da prefeitura fosse uma coisa para uma política pública para acabar com a pobreza. E não é por aí, gente. Política pública para acabar com a miséria é uma coisa. E política pública, e a ocupação de cargos de prefeitura é outra. E é uma coisa dependendo da outra. A gente só vai fazer políticas públicas que libertem a população, que garantam um mínimo de dignidade para ela, se a gente tiver pessoas qualificadas, um corpo técnico qualificado para operacionalizar as coisas. Né? É que a gente ocupe os cargos de prefeitura por favor mesmo, a favor de grupos específicos. Não é assim que funciona. Então tá aí uma parte da semente do porquê as coisas não andam na nossa cidade. Porque a gente não tem um corpo técnico suficiente para concorrer aos editais. Quem é de organização aqui, da organização de sociedade civil aqui, sabe que há vários editais aí, aqui no Brasil e fora do Brasil, com recursos disponíveis para quem quiser fazer as coisas, linhas de crédito específicas para resolver o problema de saneamento. No BNDES tem linhas de crédito específicas para saneamento. Só que esses caras não fazem nada, só ficam falando, não tem recurso, não sei fazer, entende? Aí por aí nunca vai se resolver mesmo. Porque além de não saber e ter má vontade para fazer. Enfim. Aí dando continuidade aqui, a gente já falou sobre o esgotamento sanitário e sobre abastecimento de água. E a gente vai aqui falar um pouco sobre a questão da drenagem urbana. Esse tema aqui é, assim, todo mundo sabe o que acontece na nossa cidade, os alagamentos, as enchentes, as inundações, e isso está dentro da drenagem urbana. Eu gravei até um vídeo de tão importante que é o assunto. Gravei até um vídeo de tão importante que é esse assunto há algum tempo atrás. Tá? E se você for no meu IGTV depois você vai ver, que lá eu falo mais especificamente sobre esse tema. Mas drenagem urbana, gente, é basicamente a compensação que o ser humano faz por conta dessa impermeabilização desse ecossistema urbano. Isso aqui não existe. O processo natural é da chuva cair, ser amortecida pela árvore, pelas folhas da árvore, aí ela chegar ao chão, não causar tanta erosão porque ela foi amortecida, e por conta das árvores também ela não vai fazer um arrastamento de
de sedimentos, porque as árvores vão freando, né, o ritmo da água, então a água fica mais lenta, a água parada ali no solo é absorvida, e aí segue o ciclo natural das coisas. Aí eu te falo, como é que isso acontece nessa selva de pedras que a gente vive, se tudo aqui é impermeável, né? Então o ser humano teve que dar alguma solução para essa loucura coletiva aí que é a cidade. E as cidades desplanejadas são piores ainda, né? Que é o caso de Bacabal. Então os investimentos nesse sentido vão ter que ser maiores porque a gente não se planejou. Não se planejou a tempo. E fez muita besteira, como esse soterramento de lugares, de corpos hídricos, né? Que já fizeram muito aqui na nossa cidade. Então a drenagem urbana compreende que itens, especificamente? Aí tem as bocas de lobo, tem as sarjetas, tem as galerias e a própria rua. A própria rua, além de ser um item de mobilidade, é um item de drenagem urbana. Porque você imagina aqui, ó, a rua tem aquele formato, né? Você já se perguntou por que a rua não é simplesmente reta? Quer dizer, em teoria, né? Por que ela não é simplesmente reta? Ela é curva. Esse formato dela é justamente para quando a água cair, ela não ficar parada, né? Então por isso que é importante, a gente não vê isso na nossa cidade, né? Aqui é assim, ó, a mesma rua. Então por isso que é importante se planejar direitinho como é que vai fazer, porque a água vai cair e ela tem que ir para a sarjeta. Aí, como é que eles fazem para não ficar parado na sarjeta? Exige uma angulação correta daquelas sarjetas durante o percurso, para que a água que caia lá, ela escorra até os bueiros, que são as bocas de lobo. E aqui, por exemplo, os bueiros aqui tem aqui na Coab tão entupidos que não dá nem para ver mais a parte de dentro. Assim, tá topado de sedimento, de areia, folhas. Não dá mais para ver, então não serve para nada. E eles não têm também grade corretamente. A gente fez até vários materiais, aí depois eu posso botar a foto para vocês. Que as grades desse negócio não estão nem ok. Então entra ali latinha, entra sujeira, entra garrafa e entope, né? Porque a vazão do encanamento é mínima. É mínima. Então são esses itens que compreendem o sistema de drenagem. Existe sistema de drenagem esgotamento misto, que mistura o sistema de esgoto com água pluvial, e existem os separados, que é o que era para ser aqui em Bacabal. Sistema de esgotamento é um e sistema de drenagem é outro. Só que aqui em Bacabal o pessoal joga esgoto nas galerias. Principalmente algumas pessoas que moram com ela ao seu fundo, porque a galeria ela é a céu aberto também. Ela não tem uma cobertura. A galeria de água pluvial. Vocês veem ali na Magalhães, por ali pelo centro tem uma galeria, aí tem outra que vai mais ali depois do Mateus. E depois que passa a BR, elas praticamente estão congestionadas. Elas foram soterradas por algumas pessoas que estão fazendo loteamento. Então ela não tem como a água mais avançar. E não é nem coberta, não é nem impermeabilizada a galeria mais para frente. Ela é assim como fosse um igarapézinho assim. E aquilo ali é muito ruim, porque vai diminuir a vazão até o sistema, até o corpo hídrico para qual ela vai. E as pessoas estão jogando esgoto nela. Não é para se jogar esgoto em galeria de água pluvial. E as pessoas jogam. Então aí também tem um grande problema. E como é que se resolve essa questão? E vocês vão até ver aqui mais para frente do que eu vou falar, que é uma informação bem importante, que já era para estar resolvido. Isso não era mais para estar discutindo. E Bacabal já era para ter feito alguma coisa, porque já veio recurso para fazer isso. Bacabal recebeu quase 50 milhões de reais de recurso de convênio com o governo federal para resolver a questão do esgotamento sanitário, por exemplo. Quase 50 milhões de reais para resolver nas últimas 2 décadas. E para onde esse dinheiro foi? 50 milhões de reais e ninguém sabe para onde foi, porque a gente não sabe onde é que tem uma estação de tratamento de água nessa cidade, recente. A gente não sabe onde é que tem uma estação de tratamento de esgoto de verdade nessa cidade. Então foi tudo um engodo, porque só levantaram aqueles muros ali, daquele negócio ali perto da BR, daquela pachorra. E lá perto da atriz dela também, só para dizer. Porque esse dinheiro aí não existiu. E esse dinheiro era o suficiente para fazer pelo menos 3 estações de tratamento de água e esgoto aqui em Bacabal. E não tem nenhuma que funcione. Então a gente tem que observar essa questão também,
porque não era nem mais para estar discutindo isso, e questão de recursos não era para ser problema, porque já tinha vindo também. Então é uma questão a se ver, né? E, por fim, já terminando aqui, vamos falar sobre o manejo de resíduos sólidos. Manejo de resíduos sólidos. E aí vocês vão ver lá no finalzinho soluções, assim, de uma forma geral, para que a gente resolva esses problemas. Manejo de resíduos sólidos. Em Bacabal, vai tudo pro lixão a céu aberto. São quase 90 toneladas por dia indo pro lixão a céu aberto. Gente, 90 toneladas de lixo por dia. Você sabe o que é isso? São 90 carros de 1 tonelada sendo jogados no lixo por dia. Fora as coisas que são jogadas nos outros lixinhos da cidade, né? Nos outros acúmulos aí de lixo que a gente tem espalhado. Na Vila Coelho Dias, Novo Bacabal, no Setúbal, ali na Avenida do Sopão. Então a gente tem vários aí, outros pontos também. O problema do lixo, ele é elementar e já era para estar resolvido. Inclusive é algo que a gente tem um prazo mais curto para resolver. Porque você imagina ali aquele bairro, gente, é um bairro, eu fui visitar, vocês podem ver a foto aí no meu Instagram, eu fui visitar, é um bairro praticamente só de lixo. Um bairro praticamente só de lixo. Com vários animais, urubus, porcos, jumentos. Inclusive tem pessoas que sobrevivem do lixão expostas a lixo hospitalar, que não tem o seu tratamento correto, não tem sua gestão correta na cidade. Vai tudo parar ali. As pessoas têm que trabalhar, vão fazer a coleta naquele lixo todo misturado, lixo seco com lixo úmido. Então elas vão ali, vão catar. Então é uma situação de vida degradante, né? Então esse problema do lixão, ele é muito grande e a gente não pode mais tardar em resolvê-lo. A próxima gestão, por lei, tem que resolver a questão do aterro sanitário. E sabe o que é que eu acho mais engraçado? É que a gente teve o tempo todinho do antigo prazo para resolver a questão do lixão e implementar um aterro sanitário, que já é consenso entre os políticos, todo mundo sabe que tem que fazer um aterro sanitário, e nunca se foi dado nenhum passo para que isso fosse resolvido. Nunca se deu nenhum passo para que isso fosse resolvido. Nunca nenhuma gestão aqui em Bacabal tentou resolver a questão do lixão. Nenhum passo dado. Porque a gente tem que imaginar que não é um investimento pequeno, certamente, fazer um aterro sanitário. Ainda mais que o aterro sanitário tem um prazo de validade, porque ele tem uma limitação no próprio solo, né? Então não tem como jogar lixo ali para sempre. E é um investimento grande e que as gestões têm que fazer. Alguém tem que começar. E nunca foi começado. Já teve um prazo antigo, já estenderam o prazo. Agora Bacabal tem até 2022 para acabar com o seu lixão. Foi promessa de seu senhor Edivan Brandão resolver a questão do aterro sanitário. E a gente tem as imagens com um videozinho institucional que fizeram, dizendo que iam resolver o problema do aterro, e não fizeram nada. Nadinha. Nem começou a resolver o problema, nem pegou nos papéis, nem fez nenhum estudo, nenhuma licitação, nada. Então esses caras aí, eles não têm responsabilidade social nenhuma, porque aquilo ali é um crime ambiental, simplesmente assim, um crime ambiental que se faz contra Bacabal e contra a saúde do povo bacabalense. Então se a gente não colocar lá políticos que tenham responsabilidade, que entendam que a gente não tem mais tempo para ficar aí matutando, ficar aí só com a cara para cima, mexendo em celular, que nem eles ficam lá naquela câmara, a gente não vai resolver esse problema. Então realmente a gente tem que botar políticos lá que entendam a importância dessa agenda. A atual gestão já mostrou que não tem nenhuma preocupação com essa agenda, né? E a atual legislatura também. Então a questão do lixão a céu aberto tem que ser resolvida para ser substituída por um aterro. Mas aí, já vi até no debate, já vi na entrevista da FECOBAC, que todos os candidatos estão treinadinhos, sabem falar que vai ser o aterro sanitário, a implementação aí nesse sentido para acabar com o lixão. Mas aí entra o grande problema, porque se for tratar aterro sanitário como se trata o lixão de Bacabal, não tem serventia quase nenhuma para o meio ambiente, né? E nem econômica também, porque burro é o político e qualquer pessoa que pensa que lixo, ou melhor, que os resíduos sólidos decorrentes ali do nosso uso são lixo. Não é lixo. O dinheiro, é uma frase muito interessante, o lixo se paga. O lixo se paga. Porque a gente não tem que imaginar também que vai ser um investimento, um gasto, né? Ali fajuto. A gente vai só fazer aquele aterro sanitário porque tem muito de abraçador de árvore aqui nessa cidade que quer que seja feita. Não é assim.
Não é uma questão trivial, não é uma questão simplesmente de gosto, porque eu quero, gosto da natureza e tudo mais, não é só por isso. É claro que tem essa questão de valor básico que todo ser humano devia ter com a casa comum, né? É o que a gente espera de qualquer pessoa que vive na comunidade, que preserve a sua comunidade, o seu ambiente, porque obviamente ela está vivendo nele. Então, o mínimo de respeito não se tem. Mas também para você que é aí o antiambientalista, que não entende a importância do meio ambiente, a eliminação desse lixão e a resolução de todos os outros itens aqui que eu falei é uma coisa necessária não só para a saúde da população, mas para a economia também. E como afeta outras áreas indiretamente, como a educação, o turismo. Então, você imagina aqui, ó, você imagina que o lixo, que a gente chama popularmente de lixo, eu vou fazer uma divisão simples, ele é dividido em orgânico, ou melhor, em úmido e seco. Todo lixo seco aqui, nesse sentido, vai ser reciclável. Também tem o lixo tóxico e o hospitalar, mas isso aqui a gente não vai falar sobre, porque eles têm um tratamento específico, que também não é dado aqui nessa cidade. A gente foi lá e viu seringa lá no chão, viu coisa de soro lá no chão, naquele lixão. Então, isso aí não era nem pra gente estar falando sobre isso também. Mas enfim, o lixo seco, o lixo reciclável, ele é uma mina de ouro. A Alemanha praticamente reutiliza todo e recicla todo esse lixo disponível. E aquilo ali vira tudo dinheiro, gente. É tudo dinheiro. As empresas compram. Porque isso, ela diminui processos ali dentro, porque ela já pega o material trabalhado. As latinhas, por exemplo, que o Brasil é um exemplo de tratamento, ela é praticamente toda reciclada no Brasil. Então a gente tem que expandir esse processo e imaginar que nem é porque a gente vai fazer um aterro sanitário que a gente tem que jogar tudo lá. A gente tem que fazer uma coleta seletiva. Tem cidades no Brasil que são exemplo disso. E o que é fazer essa coleta seletiva? É simplesmente assim, você não vai jogar tudo aqui na mesma caçamba, né? E jogar no aterro. Porque você vai estar diminuindo mais o tempo do aterro e não vai estar aproveitando ali o material necessário que você poderia usar para gerar renda para os próprios catadores e dar maior qualidade de vida para essas pessoas. Porque essas pessoas lá hoje estão expostas àquele lixo, aquele material hospitalar, aquela degradação simplesmente. Porque, gente, vocês não sabem, é tanta mosca que a gente passa a mão assim, a gente pega umas 30, assim, só numa passada de mão. É um cheiro horrível, cheio de urubu, cheio de carcará. Então a gente tem que resolver esse problema urgentemente e falar sobre coleta seletiva. Não tem como falar de aterro sanitário sem falar de coleta seletiva. Não tem. Então tem dentro da sua casa, inclusive faça isso já, porque não precisa de um aterro sanitário para você fazer. Entre em contato com o catador. Se você não souber de contato de um, pode falar comigo aí no direct, que a gente conversa sobre, eu posso achar alguma pessoa para falar com você. Separe dentro da sua casa o lixo reciclável, né? E dê para o catador que fale assim, olha, aqui já encheu. É assim que funciona, é assim que a gente muda de mentalidade. Então já encheu aqui, já tem o lixo necessário, os resíduos necessários, pode vir aqui buscar. Então você está facilitando a vida dessas pessoas para que elas não se exponham àquele lixão do jeito que está. E isso tem que ser pensado justamente como uma política pública mais para frente. E é por isso que a gente tem que colocar políticos lá que tenham essa ideia. Porque se eles forem lá com a ideia só de que é o que tem que fazer aterro, ou pior, que não tem que fazer nada, a gente vai estar repetindo os mesmos erros, em maior ou menor escala. Então a gente realmente tem que pensar isso tudo no tratamento seletivo do lixo. E isso aí finalizou a nossa introduçãozinha sobre cada um dos temas. É claro que são muito mais complexos do que isso, tem muito mais leis que falam sobre isso, que dão diretrizes, os próprios instrumentos de planejamento no município, como o plano diretor, que não é utilizado, o plano de saneamento básico, o plano de gestão de resíduos sólidos. Isso tudo é utilizado para que a gente consiga dar diretrizes e operacionalizar melhor essas coisas todas. Mas aqui em Bacabal, infelizmente, não são usados. São meramente papéis que ficam guardados, engavetados, e são usados como uma exigência legal para ter financiamento, ou para dizer que tem e passar bem na foto. Mas a gente não pode dar mais essa visão para os nossos instrumentos, principalmente esses instrumentos de planejamento. É por isso que a nossa cidade não resolve nada a longo prazo, porque ela não tem ideia de planejamento. O planejamento ele é justamente uma coisa prévia, né, no processo administrativo, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. É um mantra, e você que estuda administração deve saber disso, né? Então a primeira coisa que a gente faz antes de tomar qualquer ação é um planejamento.
E aqui é o contrário, eles primeiro tomam ação. Primeiro eles fazem a ação, se der errado, aí eles refazem. Então, é um processo totalmente trocado. E para isso a gente tem que valorizar os instrumentos orçamentários. Por exemplo, valorizar o plano diretor, valorizar o código de obras, valorizar o plano de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos. Porque assim a gente vai poder dar diretriz, dar corda para as coisas, para que elas sejam resolvidas a longo prazo, de verdade. Então, o papel da Câmara, nesse sentido, inclusive, nessa próxima gestão, é cobrar que a próxima gestão, nos próximos instrumentos orçamentários, inclua no seu orçamento as despesas necessárias para resolver a questão dos resíduos sólidos e a questão do abastecimento de água, a questão da drenagem urbana, todas essas questões relacionadas ao saneamento. Porque antes de eles tomarem qualquer ação, tem que estar previsto em orçamento. E o orçamento, a gente tem que exigir que seja feito com base nos instrumentos de planejamento, para que assim a gente possa manter, dar uma continuidade. Alternância política, mas continuidade na ideia de gestão. É por aí que a gente tem que andar para que a gente resolva qualquer um dos problemas da nossa cidade. Qualquer um deles. E a solução passa por aí, passa pela Câmara, passa pela Prefeitura, mas passa também pela sociedade. Não só cobrando os políticos quando eles estiverem lá, mas cobrando, ou melhor, não só votando bem, como cobrando os políticos que estão lá. Melhor falando. Aqui é uma ordem mais lógica das coisas. Então, vote bem nessas eleições, vê se o seu político tem ideia sobre isso, o seu candidato tem ideia sobre isso, cobre dos outros candidatos, para que isso vire um senso comum na nossa cidade, para que todo político saiba que tem que fazer isso e para que quando chegue lá realmente implemente essas ações, coloque em discussão. Porque eu estou falando isso aqui na minha perspectiva, mas tem várias outras pessoas que têm vários conhecimentos relacionados ao saneamento básico e a outras problemáticas da cidade. Então a Câmara, o papel dela deveria ser justamente aglutinar esses pensamentos, chamar a população para o debate, dar a pauta, ou melhor, receber a ordem do dia da população e colocar em pauta ali no poder. E não é isso que acontece, então a gente tem que trocar essa lógica. Eu me debruço sobre esse tema, outras pessoas aqui também, o Bartolomeu, o professor Irismar, o professor Liduína, e outras pessoas aqui também de outros partidos podem ter esse interesse, mas cabe a você analisar e decidir quem te representa melhor. Aqui deixa eu ver aqui. A professora Irismar está fazendo um pedido aqui, eu vou colocá-la. É a professora Irismar, gente. Se a senhora quiser entrar, a professora está aberta. Eu não sei quem foi a professora que falou. Aru! Olá, João. Olá, professora. E aí, a senhora nos conta? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Professora, só o vento. Da participação. Está me ouvindo? Sim, só tá um pouquinho de vento. Isso, pronto. A gente tem assim a colaborar no sentido de que participando junto com você, com toda a nossa comitiva do PSOL, ou quase toda, né, porque sempre, por algum motivo, faltam uns, né, alguns, mas nossa visita às pessoas, né, ela tem surtido esse efeito de que a gente tem ouvido o que eles têm falado, como você mesmo já disse, e que eles passam assim para a gente essa indignação que a gente também sofre, como eu também sempre falo, que na minha casa também falta água. E isso deixa a gente totalmente indignado e perplexo com tanta falta de respeito com a população. E não só a falta de água, como toda essa falta de atenção com todos os itens, os quais você já citou aí. Parabéns pelas suas colocações. E a gente está aqui sempre se apoiando, sim, porque nós queremos, sim, o melhor para a nossa cidade, o melhor para todos nós, para que tudo isso seja realizado a contento. Como eu sempre também tenho no meu tema, para que o discurso se torne prática
nós precisamos eleger os novos, novas pessoas com novas ideias, com novas intenções que realmente favoreçam a população de Bacabal. Eu tô até roubando esse seu discurso, nossa, seu lema aí. Toda vez que eu vou falar, eu falo isso aí, que já é tão bom que eu já peguei. Isso é ótimo. Mas é isso, professora. É realmente isso que a senhora falou. Conforme a gente vai andando, a gente está fazendo esse trabalho já na campanha, a gente vai conversando com as pessoas, entendendo suas demandas. E é para isso que o vereador devia servir, né? Para quem não sabe, o professor Lismar também é candidato a vereador pelo PSOL. E a gente está nessa luta porque a gente acredita realmente que pode fazer a cidade melhor, né? E cada um aqui se complementa. A gente não tem uma concorrência dentro do partido, a gente está colaborando. Não é uma competição, é uma colaboração. E essas pessoas todas agregam bastante. Professor Ismar, eu vou até ver se eu consigo convidar aqui o Bartolomeu antes da live acabar, tá bom? É isso. Então, muito obrigado pela participação, viu, professora? Eu que agradeço. Boa noite, professora. Continue aqui conosco. Professora Ismar, Bartolomeu, eu te dou R$1 se tu participar. Tá pronto aí para participar, Bartolomeu? Se tiver aqui, só fale com o pessoal um pouco. Aqui neste final. Pessoal, quem quiser participar aqui para fazer algum comentário, tá aberto, viu? Tá aberto aqui para quem quiser conversar sobre essa temática. A gente está já entrando nos últimos dias, né, de eleição, faltam 14 dias, hoje é dia 1º. E a gente tem que fazer a escolha correta para realmente dar a linha, a corda do que nossa cidade vai ser nos próximos 4 anos. O Bartolomeu falou que tá com o cabelo bagunçado. Tudo bem, Bartolomeu. Se você não quiser estragar sua imagem pública, fica assim. Professor Jackson, Jana, Elaína, boa noite. Pepito, André, todas as pessoas que entraram aqui, Neres, J. Divan, Carlos, obrigado, Carlos, pelo apoio. Cristina. Então, pessoal, já caminhando aqui para... Dá para esperar sim, Bartolomeu. Se você for rápido. Porque a live já está acabando. Inclusive, eu já vou encerrar essa live aqui e a gente pode ficar aqui batendo um papo sobre assuntos gerais, se o Bartolomeu quiser. Ok? Só para dar o tempinho direitinho nessa live. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Vai ficar aqui disponível para que a gente converse. Há mais tempo você compartilhe também essa live para as pessoas se apropriarem desse conteúdo e passarem para frente. Porque a gente, quando a gente tem noção dos conteúdos, ninguém engana a gente sabe colocar a pauta em dia, a gente sabe bater na mesa e dizer quais são as nossas exigências, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa noite e vamos firme, que a vitória é nossa, só depende do nosso esforço e a história nos mostra isso, que o povo venceu quando se uniu, tá bom? Então, muito obrigado. Tchau, tchau.